E estamos de volta! Bem-vindo ao FutureCon Digital Summit, o evento do FutureCon, trazendo um pouco do conteúdo físico, do evento físico, aqui para o mundo digital. Você que está nos assistindo, compartilhe a sua participação nas redes sociais, marcando sempre o nosso evento com a hashtag FutureCon Digital Summit. Queremos lembrá-los que o nosso chat ele está sempre aberto, então você pode fazer perguntas, interações, e as suas interações elas são sempre muito bem-vindas, e claro que as suas perguntas serão respondidas. Aquelas que não forem respondidas aqui durante as nossas apresentações ou logo após elas, serão respondidas por e-mail posteriormente, pode ter certeza. Dando sequência ao Espaço For Corp, programa de relacionamento do FutureCon, lhes apresento o senhor José Cláudio Securato, ele que é CEO da Escola de Negócios Sampo. Ele fará uma apresentação sobre habilidades e postura essenciais para lidar com os desafios da pós-pandemia. Seja muito bem-vindo, José Cláudio, é contigo. Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui com vocês no FutureCon Digital Summit, esse ano digital, e para falar de um tema super especial, um tema que pode trazer muitas oportunidades para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Eu começo dando todas as boas-vindas para um novo mundo, um mundo que estava nascendo, um mundo que estava em transformação, mas que agora, por causa da pandemia, se transforma cada vez mais rápido. Segundo o professor George Forbes, um dos maiores pensadores do Brasil, nós estamos vivendo a maior transformação dos laços sociais dos últimos 2.800 anos. E não é pouca coisa. Quando a gente fala em mudança de laços sociais, ou seja, de mudança da sociedade, basicamente o que a gente se refere é a mudança pela qual nós todos vamos nos organizar. No passado, nós nos organizávamos numa sociedade estreitamente vertical, aonde numa sociedade com uma característica muito piramidal, alguém ou algo nos dizia como nós deveríamos nos organizar como família, como sociedade, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. Do século 8 antes de Cristo, até o século 3 depois de Cristo, a natureza estruturava a sociedade. Do século 3 até o século 18, a igreja, Deus, organizava a sociedade. A partir do iluminismo, foi a razão que organizava a sociedade. O elo comum entre essas três magnitudes de organização social é sempre esta verticalidade, onde a gente recebeu um mundo pronto, um mundo com padrões, um mundo onde era esperado uma série de comportamentos da maior parte das pessoas. Essa mudança agora, ela vai fazer uma ruptura brutal, levando a gente para uma sociedade horizontal. Essa sociedade horizontal vai trazer características tão novas que, obviamente, vai exigir habilidades novas de todos nós. Como eu falei, não é uma mudança de um dia para o outro. É uma mudança acelerada, obviamente, pela pandemia. Então, no pós-pandemia, eu queria que você ficasse muito atento a características diferentes. Quais características? Eu separaria essas características, né, que na academia a gente chama de mundo moderno ou mundo pós-moderno, mas para evitar essa questão de nomenclaturas, eu chamaria de velho mundo e novo mundo. Eu mostraria para você que esse mundo vertical, ele é aquele mundo padronizado, hierárquico, em que o foco é muito importante. Por isso que ele é linear. E ao ser linear, ele é rígido. Ele tem progressividade, justamente por essa característica linear. Ele, por outro lado, ele é esperado. Eu já sei o que vai acontecer na próxima etapa da minha vida, na minha carreira e até da própria sociedade. Claro que ele traz o conforto de ter certas garantias, principalmente se você for disciplinar e cumprir as regras, ou seja, se você jogar o jogo deste mundo vertical. O novo mundo, né, o mundo horizontal, ele tem características diferentes. Ele é múltiplo, ele é colaborativo. Por isso que ele é diverso. E, claro,
ao trazer a colaboração, ao trazer a diversidade, ele varia, ele é muito mais flexível. Ele tem muito mais espaço para a criatividade. E essa criatividade vai trazer o surpreendente, vai trazer o novo. Lógico que para você inovar, para você surpreender, você precisa tomar riscos, mas assumindo as responsabilidades pelo que você faz. São mundos muito diferentes e as habilidades estão muito caracterizadas nesse novo mundo, então, daqui para frente. Esse novo mundo vai trazer mudanças na sociedade e na cultura, obviamente. E aqui, as palavras desse slide, eu chamaria atenção para o talentismo. Ou seja, o talento vai se sobrepor ao capital. O talento se sobrepor ao capital significa que cada um de nós pode e tem chance de mostrar muito mais valor numa sociedade diferente, num capitalismo mais amadurecido. Não é só a sociedade e cultura que evolui, a economia evolui. Novos modelos econômicos vão cada vez mais expandir e sair de poucas empresas para muitas. E aqui também tem um mar de possibilidades, de novas habilidades, de novas posturas para cada um de nós. Eu chamaria atenção para a economia dos dados, economia baseada em dados, de verdade, aonde você consegue colher dados, tratar os dados e, principalmente, ajustar o seu produto e seu serviço em tempo real, todos os dias, com base nessas respostas, desses dados tratados, é uma nova característica de uma economia. Não confunda isso com a área de business intelligence, por exemplo, ou algumas áreas que têm um tratamento de dados ainda limitado, que é muito bom, não é ruim. Muitas empresas não chegaram nem nisso ainda. Mas esse novo mundo de dados, ele de fato traz novas características. Outra característica interessante dessa nova economia é a exponencialidade. A exponencialidade pode parecer algo pequeno, fácil, mas não é. Exponencialidade não é algo que a gente tem naturalmente, não é algo que a gente compreende, não é intuitivo para a gente a exponencialidade. O linear, sim, é razoável para cada um de nós. Dê 30 passos lineares, aonde você chegaria? Certamente você consegue imaginar aonde você chegaria, talvez até visualizar onde você chegaria dando 30 passos lineares. E se você desse 30 passos exponenciais, aonde você chegaria? Na Lua. Você acha isso intuitivo? Eu não acho. E compreender essa exponencialidade faz parte justamente desse novo mundo diverso, colaborativo, desse mundo flexível, desse mundo que vai trazer coisas novas. A transformação digital entra, então, com uma nova velocidade, muito mais adiantada no pós-Covid. E a exponencialidade das tecnologias fica ainda mais evidente. Olhando cada uma dessas tecnologias que eu coloco nessa tela, muitas pessoas acreditam que um dia essas tecnologias serão evidentes para a gente. Outras pessoas acham que não, acho que elas estão acontecendo. Mas eu gostaria que você encarasse que essas tecnologias já chegaram, já são disponíveis e que elas têm sim uma característica exponencial. Traduzindo, talvez uma tecnologia que não seja tão boa agora, que não seja tão fácil de usar agora, ou que não seja viável economicamente agora, a velocidade exponencial de melhora fará com que ela seja muito em breve. E você deve se capitalizar dessa característica e entrar com a maior velocidade possível nesses novos mundos, nessas novas tecnologias. Uma prova disso? Olha essas empresas listadas com grifo em amarelo e verde na minha tela. São empresas que usam inteligência artificial como base para tratar os dados. Elas reúnem a característica de dados da nova economia com a inteligência artificial como uma tecnologia exponencial. Elas, de fato, se tornaram as maiores companhias do mundo. Embora esse chart seja apenas dos Estados Unidos, isso é visível também na China, isso é visível também em muitos países da Europa. Do outro lado, tem um gráfico que mostra a geração de caixa nessa curva laranja muito maior do que pelas empresas que foram mais rápidas em adotar essas tecnologias, frente a empresas que estão esperando um pouquinho para ver o que vai acontecer. Os empregos também vão mudar drasticamente. O FutureCon já falou disso hoje. E o Fórum Econômico Mundial tem um dado talvez
não bem compreendido quando eles dizem que 42% dos trabalhos serão extintos até 2022. 2022 é depois de amanhã. Não significa que 42% dos postos de trabalho serão extintos, senão o mundo para de produzir, de consumir. Mas significa que essa curvinha azul, essa barra azul, o quanto o azul está preenchido, principalmente aqui em 2022, que é o quanto a máquina faz de uma atividade, o azulzinho vai ser cada vez maior. As máquinas vão fazer um pouquinho mais todos os dias das atividades de cada um de nós. Isso, obviamente, nos leva para uma mudança forte. A máquina faz bem os trabalhos do velho mundo. Nós, humanos, faremos bem o trabalho do novo mundo, conforme eu descrevi no começo. Essas mudanças são muito fortes. São mudanças de era que nos exigem novas competências para um futuro do trabalho. Um futuro que já não é mais tão longo, um futuro mais breve, um futuro quase que imediato. Mas as pessoas não estão prontas para essas competências. E talvez você se sinta mal por causa disso. Mas as instituições, as organizações também não estão prontas para essas modificações, para essas evoluções tão rápidas. As escolas tampouco estão prontas. Ainda vivem os processos industrializados de aprendizado, ensinando a mesma coisa ao mesmo tempo, da mesma forma, para as pessoas. Como sair disso? A gente costuma dizer que as pessoas estão em risco, né? E que, por isso, ninguém melhor do que cada um de nós para tomarmos atitudes e sair dessa situação cada vez mais forte. Qual a alternativa? Aprender. Eu poderia dizer que as habilidades e posturas que você deveria prestar atenção e focar os seus esforços fossem a colaboração, a inovação e até o design. Aquele mundo antigo de frames pré-estabelecidos, de modelos pré-estabelecidos, de fato está ficando no passado. E desenhar novas soluções de uma forma cada vez mais criativa, surpreendente, ganha força. Mas para a gente conseguir fazer tudo isso, talvez eu te indicasse a competência de aprendizado como a principal competência. Alguns chamam de aprendizagem contínua. Outros falam de aprendizagem ativa como a principal competência, a principal habilidade, o principal comportamento que você tem que ter na pós-pandemia. A gente, na Sampo e no LIT, a gente chama de on-learning. Basicamente, o grande elemento transformador é que você imagina que cada um de nós tenha um botão modo aprender. E que, tradicionalmente, a gente liga e desliga esse botão modo aprender. Veja se com você também acontecia assim. Eu vou para a graduação e é como se meu modo aprender estivesse ligado. Estou aprendendo. Acabei a graduação, vou trabalhar, eu desligo o meu modo aprender. Aí eu vou fazer um curso, afinal de contas eu preciso continuar relevante e aprender coisas que eu não tive na faculdade. Me matriculo, então, numa escola e ligo o meu modo aprender de novo. E vou fazendo isso sucessivamente na minha vida. A maior dica, a maior habilidade que eu gostaria que vocês entendessem e saísse desse nosso encontro é que você deixasse o modo aprender sempre ligado, sempre on. Por isso, on learning. Outras características que você podem te ajudar nessa nova postura, nessa nova competência de aprendizagem ativa, de on learning, aprenda para o resto da vida. Aprenda em micromomentos. Procure aprendizagens personalizadas que tenham a ver com você, para que você possa aprender mais rápido. Não se foque apenas em grandes certificações. Se foque em certificações mais flexíveis, em microcertificações. Aprenda em formatos novos. E aqui eu não estou querendo dizer que para você aprender nas redes sociais, mas aprenda nos formatos de redes sociais. Um bom grupo de WhatsApp, por exemplo, pode ser uma excepcional fonte de aprendizado. Realmente use cada vez mais algoritmos de inteligência artificial que estão disponíveis em várias escolas, em várias plataformas, para aprender melhor. Procure um retorno melhor para o seu investimento em educação. E esteja aberto
para a aprendizagem híbrida, que combina o online e combina o presencial. O novo mundo, ele é um mundo múltiplo, ele é um mundo em que cada um de nós terá muito mais alternativas para colaborar. Colaborar também não é algo fácil. Nós não fomos, talvez, acostumados, envolvidos, treinados para colaborar. A gente foi muito mais desenvolvido para trabalhar individualmente com outras pessoas. E colaborar, que é uma palavra-chave desse processo todo, é um processo em que todos nós devemos estar muito mais abertos para ouvir, para colocar um tijolo a mais no raciocínio do outro, sem refutá-lo, para entender pontos de vista diferentes, para, de fato, estar aberto ao diverso, ao flexível e ao variável. A característica de colaboração, ela é muito forte nesse novo mundo e ela pode te ajudar muito nesse processo de aprendizagem ativa, nesse processo de on-learning. Eu termino aqui, então, te mostrando que dois mundos nasceram diferentes. Eles ainda são concomitantes. Eles ainda acontecem ao mesmo tempo. O novo mundo vai emergir cada vez mais rápido. Muitas das empresas que estão aqui hoje debatendo com a gente são empresas que já enxergaram esse novo mundo. Agora a gente vai ter um bate-papo com CEOs que entenderam essas mudanças, que entendem o valor dessas palavras que eu citei, que ajudam a exemplificar e tangibilizar um pouco dessas mudanças de mundo. Resumindo, esteja aberto ao novo, se arrisque, entenda o surpreendente, assumindo a responsabilidade pela sua inovação e exerça a aprendizagem ativa de uma forma cada vez mais profunda, cada vez mais constante, sendo você o protagonista do seu processo de aprendizagem. Obrigado, pessoal, pela atenção. E se alguém tiver perguntas, pode mandar no chat, pode me ativar aqui nas redes sociais. Vai ser um prazer responder e bater papo com vocês também. Obrigado. Nós que agradecemos, José Cláudio, pela sua brilhante apresentação. Você que está nos assistindo, compartilhe a sua participação nas redes sociais e marque o evento usando a nossa hashtag FutureCon Digital Summit. Nós teremos sim um painel agora, conforme o José Cláudio acabou de dizer, e você pode fazer a sua interação pelo nosso chat. Deixe aí a sua dúvida, o seu questionamento, deixe o seu comentário. Todos eles são muito bem-vindos e serão tratados e lidados. Claro que as respostas que não forem possíveis aqui, elas serão na sequência enviada por e-mail para você. Dando continuidade ao Summit, o For Corporate Digital Disruption for Business traz importante debate abordando da sobrevivência ao sucesso. O papel da liderança em cenários radicalmente incertos. Para isso nós temos aqui a senhora Andréa Salgueiro, da Ripple, a senhora Juliana Azevedo, da P&G, o Gustavo Estrela, da CPFL, e eles serão todos moderados por André Miceli, CEO do MIT Technology Review Brasil. Prezados painelistas, sejam todos muito bem-vindos. André, contigo. Muito obrigado pelo convite, FutureCon, obrigado, Gustavo, Juliana e André, pela nossa conversa, e obrigado, Securato, pela apresentação. Ela contextualiza muito bem tudo aquilo que a gente vai falar a partir de agora. A gente tem um mundo que sofre, cujo ambiente competitivo sofre pressões muito significativas, dentre muitas outras coisas, por tecnologias que são cada vez mais inseridas e excluídas da nossa vida, com ciclos cada vez mais curtos. E, do outro lado, a gente percebe mudanças muito significativas na sociedade. Mudanças essas que, ora, são causadas por essas modificações e inserções tecnológicas, e mudanças que
demandam modificações tecnológicas, demandam novos modelos de operação e novos formatos de comunicação também. E aí, quando a gente olha esse ambiente competitivo, dá para a gente dividir o que uma empresa precisa fazer em 4 grandes pilares. O primeiro é cultura, mudar o formato de pensar e o formato de agir, para que os outros 3 pilares possam ser modificados. Os outros 3 pilares são processos, modelos de negócio e estratégia. Então, com cultura, processo, modelos e estratégia, a gente tem uma organização preparada para agir nesse novo contexto e nesse novo mundo. Acima de todas essas mudanças está uma prática que é a prática de basear tudo isso em dados. Então, a gente tem cultura, a gente tem processos sendo modificados, a gente tem modelos de negócio que constantemente são revistos e a gente tem estratégias que são revisitadas, e aí os líderes precisam encadear, priorizar e conseguir contextualizar cada uma dessas mudanças de maneira que as suas organizações mantenham a sua competitividade. Isso por si só já seria confuso o suficiente. Quando, aliado a todas essas alternativas de operação, a gente ainda encontra uma demanda de pandemia, com todas as pessoas em casa, com o mercado mudando, com transferência de renda, enfim, um contexto bastante complexo, a gente tem um componente de dificuldade adicionado na realidade dessas empresas. Eu vou começar perguntando para a Andrea como a Whirlpool está olhando essa próxima fase. Quais vão ser os próximos passos do ambiente competitivo? Claro, quero pedir um resgate de tudo que aconteceu ali do momento vamos para casa até esse próximo momento da competitividade. Obrigada, André. Primeiro, agradecer o convite para estar participando aqui neste fórum tão privilegiado, com colegas tão importantes. Respondendo, eu vou fazer realmente uma recapitulação de como isso começou e onde eu estava, porque o contexto da incerteza e do contexto complexo que a gente está vivendo, ele é maior, principalmente porque quando começou o processo de Covid, eu tinha só 6 meses na companhia, então, per si, já era um momento de fora da zona de conforto, de redesenho estratégico, no momento que chega o Covid. A gente começou a sentir o Covid na Whirlpool no final de março, não só no momento que a gente teve que pedir para os nossos funcionários irem para casa para protegê-los, mas foi quando a gente sentiu uma retração de demanda na casa de 65%. É um tombo significativo. A nossa indústria, eu acho importante contextualizar, ela deve ficar no meio entre a capital intensivo de uma montadora e fast moving consumer goods. Então, ela tem todo o investimento de capital massivo, então muito dependente de volume, custos fixos muito altos, mas tem um certo dinamismo da própria indústria de bens de consumo. Então, é uma indústria muito particular. Então, o que a gente fez sob o ponto de vista de gestão? E aí eu vou estruturar em 3 etapas. Primeiro, o que a gente fez sob o ponto de vista de estratégia, organização e processo. Depois, de liderança e comunicação, e, na verdade, essas coisas aconteceram simultaneamente. Primeira coisa que a gente fez foi entender onde a gente estava, embora tudo estivesse absolutamente de pernas para o ar. Eu montei um gabinete de guerra, que a gente chama até hoje de War Room Cabinet, porque a gente ainda está operando dessa maneira, para poder garantir que a gente tinha o top leadership da organização trabalhando muito junto, muito ágil. Então, a gente trouxe para esse modelo princípios de agility, de modelos ágeis, para poder facilitar a tomada de decisão e principalmente para que a gente tivesse uma fluidez da informação sem tantos layers para essa tomada de decisão. Isso trouxe uma velocidade, nos ajudou a planejar o que seria prioritário
e como a gente conduziria essa sequência de atividades e como a gente mediria a performance para que a gente pudesse ir se organizando ao mesmo tempo que a gente estava entendendo qual era o tamanho daquela crise, né, dessa crise que a gente está vivendo. Nós, na verdade, nos estruturamos em 5 grandes princípios. Então, o primeiro deles, e a primeira dimensão e mais importante, foi proteger o nosso empregado, né, em termos de saúde e segurança, e, obviamente, a gente acabava impactando toda a comunidade, seja na área de manufatura, seja os nossos empregados dentro da organização. Depois, o segundo foco claramente foi proteger caixa, porque a gente tinha que garantir que passássemos pelo esse segundo trimestre de maneira saudável, protegendo o caixa da companhia. Em terceiro lugar, proteção de demanda e de receita, porque na hora que cai o volume, a gente teve que buscar outras maneiras de trazer a receita para dentro de casa, principalmente porque na nossa indústria, muitos dos nossos clientes tiveram as portas fechadas. Então, eu não estava no supermercado que ficou aberto, exceto por hipermercado. As lojas, na maioria, estavam em shoppings, não estavam na rua e todas as lojas fechadas. Então, como é que a gente ajudava os nossos clientes, ajudava os nossos consumidores e nos ajudava a trazer essa demanda para dentro de casa e offsetar a parte de que a gente havia perdido. Preparar a cadeia de manufatura para trabalhar de uma maneira mais responsível, mais flexível, porque a gente viu um grande crescimento do online versus o offline, e, obviamente, para você operar com o dobro do teu volume de vendas dentro do online, pressupõe uma manufatura e um supply chain footprint bastante diferente daquele que a gente tinha no dia a dia convencional antes da crise. E, por fim, como é que a gente ia começar, passando essa fase inicial, a planejar o redesenho organizacional e estratégico para o rebound, para quando a gente fosse voltar, para poder atuar nesse new normal. A gente falou bastante de não vai existir um momento sem o vírus, esse vírus vai continuar por um bom tempo até que as vacinas sejam descobertas e efetivamente disponibilizadas para a sociedade. Então, nós vamos viver com essa situação de vírus e viver com uma situação de potencial risco de uma segunda onda ou terceira onda, como a gente já está vendo em alguns países. Então, como é que a gente desenha uma organização mais flexível para poder rapidamente se adaptar a isso? O que a gente aprendeu nisso, que nesse modus operandi a gente conseguiu trazer muita flexibilização, colaboração, quebra de silos na organização e uma maneira muito mais responsível de tomar decisão. Vários projetos saíram da gaveta para que a gente pudesse responder rapidamente às novas oportunidades que estavam aparecendo o tempo todo. Então, isso sobre o ponto de vista de desenho de estratégia e processo e gestão. Sob o ponto de vista de comunicação, sim, aí a gente teve que fazer um trabalho de comunicação muito recorrente, muito consistente, extremamente transparente e trazer uma escuta ativa para que a gente pudesse ouvir e entender a temperatura do que estava acontecendo na organização e tomar medidas corretivas. E, de novo, não era comunicação pela comunicação, mas como é que a gente tinha o controle dessa comunicação, visto que os nossos funcionários estavam sendo bombardeados o tempo todo por WhatsApp messages, por comunicação de parentes, amigos e comunicação de toda a natureza. Então, a gente definiu como own the narrative fundamental para que a gente pudesse permear a organização com uma única comunicação e, mais do que isso, a gente tinha que estabelecer essa proximidade com o time. Então, isso sobre um ponto de vista de comunicação e uma comunicação não violenta, uma comunicação empática, que cada um reage de uma maneira diferente a uma situação como essa, que é uma situação sem precedentes, e muito sabemos que nessas situações as pessoas têm um nível de ansiedade maior, têm medo, têm insegurança, parentes que perderam emprego, é uma situação muito delicada. E aí, por fim, vai o terceiro ponto, que na verdade é o mais importante de todos, que é a liderança. Né? A gente está falando de ter uma liderança, e eu, particularmente como CEO e presidente da organização, sempre tive uma postura muito firme, mas muito serena, porque na hora que o piloto está em pânico, você põe em pânico o avião inteiro. Então, todo o tempo, apesar da incerteza, apesar das tomadas de decisões, a gente não tinha todos os dados e fatos para poder tomá-los, mas era uma decisão consciente, uma decisão segura, mas de passar essa tranquilidade, passar essa firmeza, passar essa segurança para a liderança da organização e para toda a organização até a base
é fundamental dentro de uma abordagem de liderança empática e uma abordagem humana. Então, foi dessa maneira que estamos conduzindo até então e preparando a organização para o próximo passo, que é, na verdade, o que eu chamo de play offense. Como é que a gente prepara os capabilities para quando essa crise amainar, a gente já esteja preparada para pisar no acelerador e voltar mais forte. E é isso, André. Legal. Liana, a P&G vive, evidentemente, uma situação que não é de menor complexidade. Todos aqui, todos vocês três encararam um cenário parecido no que diz respeito a esse balanceamento de diminuição de demanda, necessidade de proteção de caixa, necessidade de proteger as pessoas, redesenhar o retorno e assumir determinadas premissas para que possa planejar como as estratégias vão ser revistas. Já dá para entender o que vai acontecer pela frente no que diz respeito à demanda de vocês? E antes dessa resposta, como foi a preparação para o momento até aqui? Como foi essa etapa de proteção para seguir usando as palavras da Andréa? Bom, boa noite a todos, Andréia, Gustavo, André, equipe do FutureCon pelo convite, um prazer, uma honra estar aqui trocando ideia com vocês. A P&G que faz fralda Pampers, Gillette, é uma realidade diferente da Whirlpool. Nós atuamos num segmento que foi considerado desde o dia 1 dessa crise essencial. Então nós não paramos, somos 4.000 funcionários aqui no Brasil, 1.000 mais ou menos estão trabalhando de casa, 3.000 estão na rua. Seja na rua, eu quero dizer, ou seguem tocando as nossas fábricas, que não fecharam nenhum dia, fábricas e centros de distribuição, ou abastecendo as lojas, porque algumas lojas estão fechadas, o que é dentro de shopping, ou algumas que foram determinadas que não poderiam abrir, mas a vasta maioria segue aberta. Então, nós tivemos que gerenciar uma transformação profunda, mas com um caráter distinto de outras indústrias. Teve um março que foi um pico de vendas, quando começa a chegar no Brasil a notícia de que a gente ia ficar numa quarentena, um lockdown, nós todos vamos comprar para nos abastecer. Abril você tem um ajuste, até porque já estamos abastecidos, e num país onde você tem 40 milhões de informais, não havia nem recurso para daí as pessoas consumirem em abril. Então abril é um mês de ajuste, e em maio e junho as coisas já se acomodam um pouco melhor. Eu diria que os nossos princípios foram muito semelhantes ao que a Andréa descreveu, de comitê de crise, empoderamento da organização. Então, no nosso caso, havia um grande comitê e outros menores, porque a velocidade de tomada de decisão numa crise como essa ganha uma outra dimensão. Você precisa decidir mais rápido, então você precisa empoderar as pessoas. No nosso caso, 3 princípios: proteger as pessoas, garantir o abastecimento, em parceria com clientes e fornecedores, e terceiro, ajudar a comunidade, reconhecendo o impacto que nós temos. Nós nos privilegiamos muito, sendo uma empresa presente em mais de 130 países, de ver os capítulos dessa crise se desenrolando em outros lugares. Então, China, Europa, Estados Unidos, nós criamos um network de informações nesses outros países. Isso permitiu com que a gente antecipasse compra de matérias-primas, conseguisse ter protocolos que já estavam prontos antes que a crise chegasse no Brasil. E isso foi muito bom. Esse canal de comunicação e troca de experiências, embora o que acontece no Brasil não é a mesma coisa dos Estados Unidos, nem na Itália, nem na Espanha, nem na China, mas há uma linha comum e estamos em capítulos distintos do mesmo livro, porque essa crise trouxe uma consciência, no meu ponto de vista, de que realmente todos habitamos o mesmo planeta.
Então, isso nos ajudou bastante. E tenho muito orgulho de como a parceria com os nossos clientes e fornecedores garantiu uma continuidade. Não tivemos nenhuma interrupção, a fábrica não parou, nenhuma das nossas fábricas, e nós temos fábrica, inclusive, em Manaus, que é uma cidade no nosso país que sofreu bastante com a pandemia, não parou nenhum dia, e é graças à parceria com clientes, fornecedores e a nossa organização. Eu digo que, desde que essa crise começou, eu tenho certeza que a Andréia e o Gustavo sentem a mesma coisa. Eu agora tenho 3 trabalhos. Um trabalho é gerenciar o meu negócio, o outro é gerenciar a crise, e o terceiro é imaginar o que vai ser o futuro. Porque os planos que nós tínhamos, eles realmente têm que ser completamente redesenhados. Então, para a sua pergunta, eu sou, no meu segmento, cautelosamente otimista. Entendo que vem uma crise econômica difícil pela frente, compartilho do que a Andréia falou, de que nós vamos conviver com esse vírus até a chegada de da vacina, de uma cura. Então não existe pós-Covid para nós, existe pós o pico do Covid, como ela descreveu. Nós estamos redesenhando formas diferentes de trabalhar, vai ser em casa e no escritório, e não só uma coisa ou outra, mas acreditamos, a gente usou muito esse tempo para conversar muito com o consumidor e com os clientes, e revisamos totalmente o nosso plano de inovação. Foram mais de 100 horas falando com o consumidor. E estamos confiantes que tem como seguir ajudando esse consumidor e crescendo, não fazendo a mesma coisa, não é o mesmo plano. E ele teve que ter aí muita energia e desprendimento para refazer planos novos. Estamos elevando a barra em produtividade. Estamos estudando muito, como disse o Securato, o nosso On Learning dentro da Procter chama-se Growth Mindset, é o mesmo conceito, está todo mundo na escola aprendendo, mas acreditamos aí que se inovar para esse consumidor brasileiro, que no nosso segmento, né, onde a gente atua, vai ter necessidades diferentes, a higiene segue sendo ainda mais importante, precisamos estar limpos e precisamos mostrar que estamos limpos, vai ter uma série de necessidades que a gente faria e serviços que aconteciam fora de casa, que agora vão acontecer em casa, que os nossos produtos podem suprir. Então, há oportunidades para crescer, mas eu acho que tem que ter um importante desprendimento de largar o passado, arregaçar as mangas, aceitar o desafio de frente, ele é cabeludo, ele é feio, para daí poder desenhar um futuro melhor. Obrigado, Gustavo. É evidente que cada segmento tem suas nuances, mas apesar das peculiaridades, os desafios são muito próximos. Um pico de demanda num lado, o fechamento das lojas no outro, a necessidade de inserir tecnologia no contexto operacional. É evidente também que quando a gente fala o pós, a gente está falando num pós onde se convive com a doença, independentemente da chegada da vacina, e mesmo da vacinação em massa das pessoas, a gente ainda vai conviver com um mundo que vai sofrer consequências desse momento de 2,5 bilhões de indivíduos em quarentena, uma parte em lockdown, outra parte em quarentena, e os efeitos psicológicos no que diz respeito ao medo, à necessidade de segurança, proteção e o impacto que isso traz tanto no consumo dos serviços quanto na mão de obra, nos colaboradores, na predisposição ao trabalho. Quero ouvir de você mais ou menos a mesma coisa. Como foi chegar até aqui e como vocês estão vendo os próximos passos? Eu entendo as dificuldades de se
enxergar claramente os próximos passos, mas sabemos da demanda de assumir hipóteses para se tratar e criar estratégias, ainda que elas possam ser eventualmente pivotadas ali na frente. Como você está vendo esse processo? Legal. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Quero dizer, é um prazer enorme estar aqui, junto com você, com a Andréia e com a Juliana, discutir um tema tão atual, né, e que tem, de fato, nos tirado o sono. Então, né, quando eu escuto assim, a história tanto da Andréia como da Juliana, acho que a experiência da CPFL é muito parecida, né? Também temos comitê de crise, onde a gente se reúne também diariamente. Entramos numa fase, né, de pandemia, adaptação da companhia completamente no escuro, né, tateando como fazer. Eu até digo que eu até tive um inside information, porque o meu controlador é chinês, né, então, quando a gente começou a falar de coronavírus, eu me lembro assim hoje, e acho que a gente não tem a dimensão, né, de como foi rápido, né, a nossa adaptação a essa crise. Eu me lembro, talvez um mês antes da gente começar o nosso isolamento social, as conversas com o meu acionista, eles falando, vocês vão ter que usar máscara na rua, vocês vão ter que passar álcool gel, vocês vão ter que ficar em casa. Aquilo parecia ser um negócio completamente fora da nossa realidade. Você não é possível que isso vai acontecer aqui. A gente é diferente, não é assim. E, de repente, menos de um mês depois, a gente estava em casa, todo mundo de máscara. Enfim, acho que essa velocidade, de fato, às vezes a gente não se dá conta. E essa velocidade é a mesma, né, se eu fizer uma retrospectiva, né, da CPFL nos últimos 90 dias, a capacidade de adaptação, né, e de organização dos processos que a gente tem hoje, ela é assustadora, né, e é só que a gente precisa parar para pensar, porque a gente está no meio, né, dessa crise, o trem a 120 km por hora, a gente sequer dá conta da capacidade que nós temos de nos adaptar e enfrentar a crise da forma como a gente está enfrentando. Eu, obviamente, presto um serviço essencial, né, para a população. A CPFL tem 13 mil colaboradores, eu tenho 4 mil em home office e eu tenho 9 mil colaboradores na rua, né, trabalhando. Então, assim como foi comentado antes, a nossa principal preocupação no dia 1, como é que eu preservo a saúde dos meus colaboradores, né? Então, a logística para comprar máscaras, eu tive que comprar mais de 1 milhão de máscaras para garantir o fornecimento de pelo menos 3 meses, né? A gente não tinha ainda a dimensão de como que a gente ia encontrar esse mercado, se a gente ia ter oferta desse produto nos meses subsequentes. Então a gente entrou com um processo de compras pesado para conseguir garantir o suprimento de máscaras, e aquele era o objetivo, como é até hoje, né, de preservar a saúde dos colaboradores. Obviamente, como parte da filosofia da CPFL, né, o tema segurança, né, é uma atividade de risco, o tema segurança é, de fato, o nosso principal objetivo, né, e prioridade dentro da companhia, em especial num momento como esse, né, as pessoas em home office, né, a energia é ainda mais essencial nesse momento, né, e a gente precisa, de fato, garantir e preservar a nossa operação. Quando a gente olha também, né, nos desafios de preservação de caixa, né, tinha uma incerteza muito grande, né, eu venho o meu setor é um setor super conservador e tradicional, um pouco diferente, né, da Whirlpool e da Procter & Gamble. Na verdade, é um setor que as pessoas pagam a conta numa casa lotérica com dinheiro. Todo mês eu vou na casa de cada cliente meu para ler, para depois entregar a minha conta. Quer dizer, é um setor super tradicional. Toda essa logística, né, de como é que você preserva essa operação, ela teve que ser repensada, né? E de novo, assim, acho que do processo de mudança que a gente já vinha vivendo, né, e o setor elétrico ele passa por essa mudança, né, é um setor super tradicional. Se a gente olhar os últimos 100 anos, a forma como a gente gera, distribui e consome energia, ela é mais ou menos a mesma. Quando a gente olha para frente, ela vai ser completamente diferente. A gente está sendo aqui assolado por novas tecnologias, são redes inteligentes, carros elétricos, enfim, uma série de novas tecnologias, novas formas de gerar energia, preocupação cada vez maior com o meio ambiente.
Então, é um setor que já passava por uma transformação muito grande, né? E o que a gente percebe é que nesses 90 dias, essa transformação ela foi muito mais rápida, muito mais rápida. E aí que eu acho que é o ponto importante, né, de como é que a gente tenta olhar o copo meio cheio. Né? Talvez mudanças que a gente ia levar alguns anos para fazer, eu assim, não tenho dúvida nenhuma, né, de que muitas mudanças que a gente implementou na companhia, elas vieram para ficar. Né? Então, eu me lembro no começo do ano, conversando com o meu diretor de RH sobre home office. Assim, olha, vamos testar, vamos ver como é que a gente começa o home office, vamos pegar uma área que seja um pouco mais fácil de adaptação e começa com meia dúzia de colaboradores, a gente vê como é que funciona e tudo mais. De repente, 2 meses depois, eu tenho 4.000 pessoas em home office. Obviamente, eu não vou ficar com 4.000 para o resto da vida, mas certamente a gente vai ter uma política ligada ao home office muito diferente do que a gente tinha antes. Né? A parte de atendimento também é uma parte que está sofrendo uma transformação muito grande. Né? Eu tenho 72 agências de atendimento espalhadas na minha área de concessão que tiveram que ser fechadas. Né? Pelo contato, né, com o público, eu tive que fechar as minhas agências. Né? Me trouxe assim, um desafio enorme de abrir os meus canais de atendimento, né, que ocorreu também numa velocidade gigantesca. Então, acesso ao meu website, acesso ao meu aplicativo. Eu saí em um ano de 300 mil downloads do meu aplicativo. Hoje eu tenho mais de 1 milhão. Então, assim, essa velocidade, nessa transformação, né, que a companhia está passando, mas que os meus clientes também estão passando. E eu acho que essa aqui é uma boa mudança que a gente vai manter para depois da crise, porque eu não tenho dúvida que a minha capacidade de atendimento, que é um desafio que nós temos aqui também no setor tradicional, né, de atendimento ao meu cliente, né, eu não tenho dúvida que eu consigo fazer isso com muito mais qualidade quando eu digitalizo esse atendimento. E isso está acontecendo nessa velocidade. Né? Então, obviamente, todos os desafios de curto prazo que a gente está enfrentando, né, e aqui acho que primeiro tem que ser muito tempestivo, né, em dar as respostas certas no momento certo. Como eu falei, são somente 90 dias que transformaram completamente todas as nossas relações com o meu cliente, as nossas relações internas, a dinâmica do mercado, mudou absolutamente tudo. Então a gente tem que ter essa capacidade de dar essa resposta rápida. E aí eu acho que o papel que a liderança tem, ela é fundamental. Eu tenho hoje 850 pessoas em posições de gestão dentro da CPFL. O nosso desafio é como é que a gente faz a comunicação, né? Passar por todos esses líderes da companhia para que a gente tenha um discurso alinhado e para que a gente coloque a companhia no rumo certo. Né? E a gente não teve tempo de fazer isso. A gente fez isso de forma muito rápida. Né? E sem esse protagonismo dessa liderança, é impossível que a gente conseguisse chegar onde a gente chegou. Eu acho que a gente está no meio do desafio, né? A pandemia, infelizmente, ainda não acabou, né? Essas mudanças, essas transformações nessas relações, elas vão continuar acontecendo, e o nosso desafio é como é que a gente adapta a nossa companhia a essas mudanças, que se traz um desafio de curto prazo, eu não tenho dúvida que ela traz uma perspectiva de mais qualidade, não só para a companhia, mas também para o nosso cliente. Segmentos diferentes, com gestões diferentes, demandas diferentes e, nesse contexto, desafios que foram muito próximos, com soluções muito próximas também. A importância da tecnologia, a importância de gerir times remotos, a importância de lidar com uma incerteza que, de alguma maneira, paralisa em determinados aspectos, porque a gente não sabe nem em relação ao tempo e nem em relação à demanda, ao mercado competitivo em si, como as coisas vão se comportar, mas a gente precisa olhar aqueles sinais mais distantes. Se a gente imaginar as possibilidades como um cone, a gente vem lá no futuro pequenos sinais, algumas amostras daquilo que pode acontecer. À medida que o tempo vai passando, e aí esse funil vai diminuindo o número de possibilidades, esses sinais viram tendências, as tendências viram cenários e os cenários viram uma única certeza. André, como está sendo percorrer esse caminho, nesse funil, daqueles sinais ali mais fracos
até lidar com os cenários e com as possibilidades de decisões estratégicas e em relação às lideranças e à gestão de vocês? Tá, obrigada, André. Deixa eu começar falando um pouco do que a gente já está percebendo hoje. Assim como a Juliana, a gente também fez muita pesquisa com o consumidor para entender quais são os hábitos que mudaram nesse período de tempo que vão permanecer, que vão perpetuar. Assim como a Procter, a Whirlpool também faz bens bastante relevantes. Se a gente imaginar, você não vive sem um refrigerador hoje para preservar seus alimentos, você precisa dos fogões para cozinhar. A gente produziu uma série, inclusive, de equipamentos, fizemos doação para os hospitais de campanha para preservar os medicamentos, fizemos máscaras de segurança, os face shields para os hospitais, fizemos ventiladores nas nossas linhas de produção. Isso nos mostrou a nossa capacidade de se reinventar como companhia e como é que a gente deveria repurpose alguns dos nossos produtos e projetos olhando para frente. Uma coisa vai ficar e que a gente já vê isso na China, que já está saindo e entrando num segundo momento, as pessoas vão ficar mais em casa, seja para trabalhar, seja porque não vou ter tanta vontade de viajar, e aí tem uma oportunidade da gente redesenhar o portfólio para atender o que a gente chama de cocooning. As pessoas vão ficar mais em casa, vão trabalhar mais digital, vão ter um relacionamento com os eletrodomésticos muito maior do que tinham anteriormente. Se a gente imaginar por nós mesmos, eu mesma nunca usei tanto minha máquina de lavar roupa ou tanto fogão como consumidor, eu estou falando do que agora. Então, claramente, existe uma oportunidade de trabalhar e redesenhar o portfólio à luz disso. Sob o ponto de vista comercial, claramente as pessoas vão menos aos shoppings, às lojas, e quando forem é uma compra muito mais decisiva. Então, isso também faz a gente repensar como é que a gente vai atuar no ponto de venda, qual vai ser o papel dos promotores das lojas, essa coisa vai ser online. A gente sabe que existe um contactless economy que vai surgir, as pessoas não vão querer ter muita interação com outras pessoas. Isso faz com que a gente tenha que redesenhar todo o processo de interação, de venda e comercial. A gente já observa um crescimento absurdo da área de e-commerce, então, que representava 20% do nosso negócio até Q1, hoje é mais do que metade. Então, isso também vai nos forçar a trabalhar outras ferramentas digitais para melhorar a experiência desse consumidor em todos os touch points. Então, isso faz com que a gente tenha que trazer um redesenho de portfólio, de processo, de modelo de negócio e de interação com o consumidor também, né? Então, marcas com propósito cada vez mais toma um peso ainda maior nesse contexto. Então, isso vai fazer com que a gente desenhe o processo e a operação de uma maneira completamente diferente, e a relação do consumidor com o nosso portfólio vai ser também diferente. As expectativas e quanto o consumidor vai se tornar mais exigente e que outras oportunidades de negócios podem surgir em função disso, uma vez que o consumidor vai estar mais em casa. Para a gente é uma grande oportunidade. Então, eu vejo o copo meio cheio nesse new normal, né, de como a companhia pode se reinventar e trabalhar o ecossistema de uma maneira muito diferente de como a gente vê hoje. Agora, André, você vê a demanda por uma economia low touch ainda depois da vacina? Esse hábito muda na leitura de vocês, independentemente das pessoas estarem imunes até certo ponto, ou você se refere a um movimento temporário? Não, eu acho que é um movimento permanente. Eu acho que as pessoas passaram a dar mais valor para as relações humanas, a querer ficar mais em casa. O próprio home office, ele nunca vai voltar. O trabalho nos escritórios não vai voltar mais a ser a mesma coisa. As pessoas vão trabalhar mais de casa, vão querer investir mais nas suas casas. Eu acho que isso veio para ficar. Talvez não seja exatamente o que está hoje, mas claramente não era o que estava antes do Covid. É uma situação bastante positiva e potencial para a indústria de eletrodomésticos. A gente vê isso de uma maneira
muito positiva. Outra coisa que a gente enxerga como tendência, muita gente indo para o interior. Esse movimento já acontece nos Estados Unidos, pessoas saindo de Manhattan, indo para New Jersey, Connecticut. A gente entende que esse movimento deve acontecer também no Brasil, as pessoas buscando mais qualidade de vida, já que vai trabalhar de casa, pode trabalhar de um sítio no interior, de outro lugar. Então, muito dos crescimentos, dos potenciais crescimentos vão vir de cidades menores, com menos de 100 mil habitantes, que também faz com que nos force a olhar o desenho logístico de uma outra maneira e a nossa capilaridade, o nosso supply chain. Mas, claramente, a gente vê algumas tendências que vieram para ficar e que vão forçar também a inovação de uma outra maneira, né? E fazer com que a gente tenha que redesenhar o nosso pipeline. Eu acho que o que a gente vai ver no futuro em termos de portfólio vai ser bastante diferente do que a gente tem hoje. Obviamente, inovação na área de eletrodomésticos, diferente de consumer goods, e eu posso dizer porque eu vim de um concorrente da Juliana, é muito difícil você fazer num curto espaço de tempo uma outra geladeira, um fogão, é diferente a dinâmica. Então, a gente também vai ter que reinventar o processo de inovação per si, porque a gente não vai poder levar os 18, 24 meses que a gente leva para inovar. Então, vai forçar também um redesenho de processos dentro da organização, para poder responder a essa demanda do consumidor. Gustavo, quando a gente fala em inovar, a gente fala em inovar sobre diversos aspectos. Pode falar do produto, como o que a Andrea acabou de mencionar, um produto que não pode mais demorar 18 a 24 meses, mas a gente pode inovar em algumas práticas que não necessariamente estão ligadas a aumento de receita, mas que podem estar ligados à diminuição de despesas operacionais. E aí a tecnologia é tradicionalmente o que aparece em primeiro plano. Como vocês estão vendo esses diferentes tipos de inovação? Eu acho que aqui, André, talvez seja um caso raro, né, onde a gente consegue, através da inovação, além de buscar a redução de custo, que obviamente é um foco constante para todos nós, mas, ao mesmo tempo, isso se traduzir em aumento de qualidade de vida. Né? Então, quando eu olho, né, todos os exemplos do que a gente vem fazendo dentro da CPFL, né, e são as ações e iniciativas que vão perdurar para além da pandemia, eu não tenho dúvida que a gente vai nesses dois caminhos de mãos dadas, assim. Se eu pegar aqui alguns exemplos, a gente já falou do home office, acho que essa dinâmica muda realmente, traz sim muito bem-estar. Eu tenho um exemplo interessante, a gente, quando começou o home office, a gente teve um dilema grande do que fazer com o nosso call center, né, que era uma área de altíssimo risco. Né? O call center da CPFL é próprio, a gente tem um salão grande, onde todo mundo ficava ali junto, trabalhando, atendendo, né, e pessoas muito próximas umas das outras. Né? Então, era uma das áreas de maior risco que a gente tinha na companhia. Né? O call center, obviamente, assim como a operação, também não podia parar. O que nós fizemos foi, primeiro, separar o call center em times menores, para que, se no caso de uma contaminação, a gente conseguia isolar menos gente e, portanto, preservar a nossa operação. A gente começou a fazer um teste de home office com o nosso call center, de forma que ele foi tão bem sucedido, né, que hoje, e de novo, estamos falando aqui de 45, 60 dias depois, né, eu já tenho mais de 40% do meu call center em casa, nível de produtividade aumentou, nível de satisfação dos empregados aumentou muito mais. Tá? Então, você tem aqui pessoas que estão em casa, tem mais tempo para ficar com a família, aquela 1h30, 2 horas, pegando transporte público para chegar no trabalho, é um ganho, né, de 3 a 4 horas dentro do dia, consegue almoçar em casa. Então, assim, aqui é um ganho, aqui é o ganha-ganha, né, onde a gente consegue ter mais produtividade aliado a mais felicidade do lado dos nossos colaboradores. Um outro ponto importante, e acho que é uma mudança também bastante emblemática, em relação ao ensino à distância. Né? A gente tem a nossa universidade, a Universidade CPFL, e quando começou a pandemia também foi aquele dilema de como é que vamos fazer, né, para substituir as aulas presenciais. Né? Começamos um piloto, né, hoje, de novo aqui pegando os 90 dias, a gente já tem mais de 223 turmas que foram formadas e mais de 1.100
alunos na nossa universidade, com aulas 100% online, com nível de satisfação exatamente igual a das aulas presenciais. Eu acho que isso aqui, e aqui sempre foi para a gente um desafio, né, porque a CPFL é uma empresa, enfim, com uma área de concessão enorme. Eu pego todo o interior do estado de São Paulo, né, boa parte dele, e boa parte do interior do estado do Rio Grande do Sul. Né, são quase 700 cidades. Né, o desafio que eu tenho, né, de juntar o meu time para fazer treinamento é muito grande. Né, leva tempo, ele custa dinheiro, e é difícil a logística de trazer todo mundo para um lugar para treinar. Né, quando você coloca uma opção de fazer um treinamento online, né, eu imagino que a democratização da educação ela vai ser muito mais rápida do que é hoje, muito mais rápida. É que vai para além do custo. Né? Você tem também aqui, obviamente, um benefício de custo, mas a velocidade com que a gente consegue oferecer cursos online, né, para os meus 13 mil colaboradores espalhados em 700 cidades, ela é muito maior. Né? Então são essas mudanças aqui que eu acho que vem muito com inovação, olhando para dentro, quer dizer, da forma e da dinâmica como a gente opera o nosso negócio, que acho que são essas mudanças que são extremamente positivas, e obviamente também a dinâmica com o nosso cliente. Eu também comentei aqui, a gente hoje acelerou, né, toda a parte de atendimento ao cliente para meio digital, a parte de pagamento, a gente lançou hoje, inclusive, o pagamento via um PicPay, né, que é uma wallet 100% virtual. Certamente isso aqui teria um timing de implantação na CPFL bem diferente do que a gente está tendo hoje. Então, acho que essa inovação, acho que aí cabe à companhia ficar atento a essas possibilidades que o mercado oferece, a nossa capacidade de implementar elas e, obviamente, usando a comunicação, né, para que a gente consiga, de fato, atrair o nosso cliente para usar essas novas tecnologias. Então, esse turbilhão de mudanças que a gente está vivendo hoje, né, que a gente consegue fazer em 30, 60 dias, que a gente faria talvez em anos. Legal. Juliana, pegando o gancho no que a Andrea falou sobre propósito, certamente propósito e empatia vão estar nas pautas e agendas de comunicação de toda empresa que quiser sobreviver e crescer. Como vocês estão vendo a comunicação, já dá para repensar a comunicação de vocês e dá para repensar modelos de negócio também? Com certeza, eu acho que isso já acontecia antes, foi uma das transformações que foi acelerada. Durante o pico da pandemia, toda a nossa comunicação foi revista também, porque o consumidor queria ouvir outra coisa. O consumidor queria ouvir muito menos exatamente o quão melhor talvez fosse o meu detergente, mas como disse a Andrea, estava com uma relação com a máquina de lavar nova, tinha gente que nunca tinha visto a máquina de lavar na casa e era pela primeira vez, então tinha uma responsabilidade minha e da Andrea de explicar como é que, na verdade, a lavanderia virou uma área importantíssima na casa, verdade, não estou brincando, porque a gente descobriu outros espaços da casa, o banheiro é um spa hoje em dia. Que uma casa porque um privilégio, a gente tem bastante espaço, mas uma casa onde está cheia de gente, cada um está buscando a sua individualidade em espaços. Então, as marcas repensaram muito, e eu acho esse também um outro legado maravilhoso, porque era um caminho que elas estavam engatinhando e, de repente, elas foram para um sprint, uma corrida. Mudaram também 100%, a gente nesse período foi para lives, mais de 60, mas independente disso, gerou 3 mil horas de conteúdo e 6 mil serviços. Eu acredito que a nossa indústria vai se transformar de ser uma indústria só de produtos para ser produtos com serviços juntos. E a gente viu na pandemia isso acontecendo e com o propósito, obviamente, muito, muito presente em tudo que a gente fez. Teve doações, tivemos o privilégio de doar aí 40 milhões em produtos, mas além disso pudemos ajudar em pesquisa, pudemos ajudar em uma série de outras frentes, trazendo esse propósito para a vida. Então, a crise, ela acelerou uma transformação que já acontecia,
ela acelerou o propósito não só corporativo, no caso da P&G a gente chama isso da agenda de cidadania, mas também no DNA das marcas, trazendo isso para a vida. E na manifestação de cada uma delas, não só como um produto, mas como uma experiência como um todo, que se manifesta através de serviços. E eu acho que isso vai ser uma outra transformação que a gente vai observar. Ainda ontem eu conversava com o presidente de uma rede de farmácias e eu perguntei para ele qual é a sua perspectiva do futuro da farmácia. E ele me dizia, mais serviços agregados, não sei quantos mil farmacêuticos eles têm espalhados pelo Brasil, um profissional super capacitado, que ele vê prestando um trabalho de saúde pelo Brasil, como a Andrea falou, com uma possibilidade de crescimento mais para o interior, onde você talvez não tenha uma infraestrutura de saúde tão presente, muito mais abrangente. Então, eu acho que essas definições de sou produto, sou serviço, talvez vão se tornar mais tênues. E daí eu faço um link, André, com algumas coisas que o Securato falou no início do papo hoje. Colaboração também se redefine. Nós tivemos um exemplo, há umas semanas atrás, estávamos definindo o protocolo de abertura do escritório. E recebemos da matriz, a experiência da China, enfim. Mas eu falei, vamos conversar com algumas empresas aqui no Brasil, porque é a nossa realidade. Então, montamos um questionário e mandamos para algumas empresas não concorrentes. 10. Em 2 dias, esse questionário estava na mão de 150 empresas, porque essas 10 mandaram para outros, e inclusive concorrentes. Porque tem alguns assuntos hoje em dia que a definição de concorrência, nessa nova economia que se forma, nas necessidades, nos desafios que a gente vai ter que resolver, que também eu acho que vai ter que ser revisto. E eu acho que é a provocação que o Securato fez desse músculo de colaboração que a gente precisa exercitar. Então, sim, propósito na veia, eu acredito bastante, para mim isso é uma alegria poder vivê-lo, serviço e produto muito mais juntos, e exercitando essa colaboração com um grupo maior, para fazer a nossa economia como um todo ir para frente, não só no Brasil, mas principalmente no nosso Brasil. Legal. Andréa, o Everton, vou passar aqui para as perguntas de quem nos assiste. O Everton fez a seguinte colocação, que a gente tem aqui pontuado o home office como uma alternativa de trabalho remoto, mas que isso é aplicável apenas para as áreas administrativas. E para as áreas produtivas, quais são as alternativas pensadas para essa força? Então, na verdade, ele tem razão, a área de manufatura precisa estar em loco produzindo, assim como a Juliana, a gente também não parou as nossas fábricas, mas a gente teve que estabelecer uma série de protocolos de segurança para proteger os nossos funcionários, né, e isso faz com que todo o layout de fábrica, de restaurantes, de ônibus, protocolos de segurança sejam mudados. A mesma volta para o escritório, independente de ser área de manufatura ou área administrativa, também pressupõe uma série de mudanças. Imaginar que a gente vai ter que trabalhar com máscaras, ficar o dia inteiro com a máscara é complicado, você precisa ter uma sala para a pessoa trabalhar sozinha e poder tirar a máscara, o número de pessoas por sala de reunião. Então, toda a gestão da companhia muda a partir disso. Tem um outro elemento que não é menos importante, que é a construção de cultura com o home office. Como é que a gente constrói uma cultura onde a gente perde o contato mesmo o dia a dia com as pessoas? Porque mesmo quando a gente voltar, e a gente não voltou ainda no caso da Whirlpool, vão ser em grupos, não vão ser todos de uma vez, os grupos são menores, né? Como é que você cria esse senso de pertencer? Como é que você cria a cultura? Como é que você integra a área de manufatura, que tem uma realidade um pouco diferente?
Essas discussões ainda estão na mesa. Se eu disser para vocês que a gente tem toda a discussão fechada sobre o ponto de vista de construção de cultura, não, sobre protocolo de segurança, sim, eu acho que tem que sempre levar em consideração que a segurança dos nossos funcionários, em termos de saúde e segurança como um todo, vai estar sempre no topo da agenda. Então, isso é o que está regendo a organização do grupo, não só no Brasil, mas globalmente. Os nossos protocolos são bem mais rígidos até do que o protocolo de alguns governos, os protocolos locais nos países, justamente porque a gente tem que assegurar isso como prioridade número 1. Você sabe que é legal que você coloca, André, em paralelo a trazer a MIT Technology Review para o Brasil. Eu coordeno o MBA da Fundação Getúlio Vargas e uma série de grupos de pesquisa lá. E logo que começou a pandemia, a gente fez uma pesquisa muito extensa sobre o que faria diferença no momento de transferir as equipes para casa, nessa virada de chave em empresas que muitas vezes não tinham nenhuma experiência com o home office. E a questão do senso de pertencimento apareceu demais, principalmente, evidentemente, para as pessoas que haviam sido contratadas há pouquíssimo tempo, que ainda não tinham conseguido estabelecer esse vínculo. Então, duas coisas apareceram de maneira muito contundente. O senso de pertencimento, em um lado, e a dificuldade de estabelecer confiança em pares, o que também é determinante para uma equipe funcionar. E os líderes vão precisar pensar em como vão fazer isso. Se o período de quarentena se estender, aparentemente ele não vai se estender mais tanto, mas esse pode ser um desafio para gerir equipes remotas e depois pensar esse momento de retorno, que certamente vai levar em consideração uma fração do que tínhamos nos escritórios anteriormente, de maneira que essas possibilidades sejam criadas. Possibilidade de estabelecer senso de pertencimento e estabelecimento de vínculos de confiança entre os membros da equipe também. Eu concordo plenamente com o que você falou. Exatamente. Bom, e tem só mais um ponto, que uma parte da nossa companhia já trabalha Agile, né? Trabalha em squads. Também o trabalho squad virtual, também ele é complexo para os times que trabalham juntos em squads, juntos, tem uma dinâmica muito diferente do que você tentar fazer isso virtualmente. Então, a necessidade de você deixar muito claro o que você espera daquela pessoa, quais são os objetivos, quais são as prioridades, principalmente porque é uma geração mais jovem, mais millennial, mais Gen Z, que trabalha nesse esquema. Então, o nível de ansiedade é alto, o nível de, às vezes, depressão, se você não traz isso muito claro, o que tem que ser feito, é um outro ponto de atenção para as empresas, e que não é menor. Então, obviamente, a gente quer que as coisas fluam, mas essas questões que às vezes estão invisíveis são muito importantes, e a gente precisa estar lendo muito proximamente dos nossos colaboradores e tendo claro quais são os pontos de mitigação e o plano de ação para contornar. São questões que vão surgir as we go, porque a gente só tem 90 dias nesse modus operandi, mas são pontos extremamente importantes, do ponto de vista de liderança. Você sabe que, desculpa, você sabe que quem mais manifestou nessa nossa pesquisa o desejo de voltar eram millennials que moravam sozinhos. Exato. Porque enfim, é solitário. Exatamente. Então, em diversos casos, principalmente pessoas de fora da cidade, se mudaram para trabalhar numa grande empresa, em determinado momento estava em casa, falaram que eu estou sozinho, não posso ficar com os meus colegas de trabalho, que num dado momento viram quase família mesmo, ainda mais em equipes, e os squads têm muito disso, esse senso de construção de time, de coleguismo. A missão Exatamente, é muito forte. Maior do que no esquema tradicional de uma corporação. Sim, sim. Gustavo, a Leca pergunta se você acredita que as mudanças de hábitos causadas pela pandemia vão causar alterações significativas no fornecimento e consumo de energia elétrica no Brasil. Assim, eu acho que sim. Acho que a dinâmica do consumo ela já mudou. A gente já percebe
um pouco essa mudança. A gente, obviamente, está no meio de uma crise, mas de tudo que a gente comentou aqui, das pessoas ficarem mais em casa, das pessoas, de fato, usarem o trabalho remoto como sendo uma prática cada vez mais usual, de fato, isso muda a dinâmica do consumo de energia, não tenho dúvida disso. É um processo de mudança que ele já vinha acontecendo, acho que, como eu comentei aqui, acho que o setor de energia ele passa por um processo de profunda transformação, um setor com as características que a gente tem, né? Então, essa preocupação de meio ambiente, novas formas de produção de energia, né? A gente fala muito hoje de energia solar, né? Chegando cada vez mais competitiva, energia eólica já é uma realidade, né? Então, cada vez mais a gente muda a dinâmica e a forma como a gente, não só como a gente consome essa energia, mas também como a gente produz ela. Então, de fato, é uma transformação, de novo, que eu acho que ia acontecer ao longo dos anos e ela vai acontecer num prazo muito mais curto. Legal. Juliana, o Roberto Heinrich pergunta como vocês estão fazendo seleção de novos colaboradores, quando é o caso, como lidam com as competências, quais são as mais importantes, se mudou esse processo, se mudou a forma que vocês enxergam as pessoas ideais para trabalharem com a P&G, na P&G. Bom, a P&G ela tem uma filosofia que a gente contrata as pessoas muito jovens. Eu mesma entrei na companhia como estagiária e formamos as pessoas lá dentro, né? A gente chama de promote from within. E com isso buscamos skills como liderança, trabalho em grupo, vontade de aprender e acreditamos que essas competências elas são fortes e são competências necessárias para agora, não mudam. Mas o processo mudou, a gente fez processo de recrutamento durante a pandemia. Nós tomamos a decisão de não interromper o processo, foi totalmente digital, virtual, na verdade, e foi, na verdade, maravilhoso. A gente conseguiu ter uma participação 5 vezes maior do que o processo que a gente tinha feito, o último processo que nós tínhamos feito presencialmente, e com uma diversidade também muito mais interessante do ponto de vista não só de gênero, mas de raça também. A gente conseguiu ter pessoas participando de diferentes partes do país, e a experiência foi interessantíssima, deles conhecerem a companhia de uma forma virtual, terem acesso a diferentes líderes que se dispuseram a fazer lives, bate-papo. Nós reinventamos o processo respeitando os princípios do que queríamos aprender. A gente acredita muito nessa troca de conhecer o possível futuro colaborador, mas que ele também nos conheça. A empresa tem aí princípios, valores, uma cultura muito forte e tem que ter um match. Então, não interrompemos, mantivemos, mudamos completamente o processo para trazê-lo para a vida e acho que vamos manter dessa forma de agora para frente, porque gostamos muito. Legal, é interessante ver que mesmo os gigantes podem ser ágeis, né? A gente tem uma associação de agilidade às startups e o mercado vem vendendo muito essa ideia de que só as startups são ágeis o suficiente para se adaptar ao mercado em função de uma diferença de gestão que talvez 10 anos atrás realmente era mais frequente nas empresas maiores, estabelecidas, mais tradicionais, o que realmente fez com que muitas ficassem no caminho, perdessem espaço, mas é interessante ver que a demanda por agilidade, pela presença da tecnologia, por pensar novos modelos de negócio, por pensar nos colaboradores e pensar também em como se comunicar de uma maneira mais empática, mais justa, mais humana, permeia o mercado inteiro e cada vez mais essa prática deve ser comum. Sabe, André,
Eu acho que num mercado como o Brasil isso já era necessário, mesmo antes dessa pandemia. Ganhar no nosso país, a Andrea bem sabe, é um mercado enorme, super envolvidos nas categorias que a P&G atua, mas com dificuldade de custo Brasil, dificuldade de logística. Então, é necessário fazer as coisas aqui no Brasil de uma forma diferente, com muita criatividade. Nós abrimos um centro de inovação e o que antes demorava aqui no Brasil, em 2019, que está nos ajudando muito a enfrentar essa crise. Só tem 13 centros de inovação no mundo, um deles é aqui no Brasil. E com isso a gente antes demorava 2 anos para, enfim, poder criar uma fórmula, desenvolver um produto, e hoje chega a 6 meses, 9 meses, dependendo da complexidade. E inovando na forma que a gente inova. Então, isso também é uma necessidade, uma questão de sobrevivência. Cada indústria vai ter, obviamente, seus timings diferentes, né? Porque não é uma resposta única, mas que já vinha antes da pandemia e que a pandemia só veio aqui sacramentar como uma necessidade mesmo. Claro, e André, se me permite complementar aqui, na URCO a gente fala que os soft skills se tornaram os power skills. Então, a gente sempre buscou os hard skills, né, técnicos, mas os power skills têm a ver com os pontos da Juliana, mas a parte de inteligência emocional, criatividade, adaptabilidade e active learning são fundamentais. A gente precisa de gente que consiga aportar isso com maior intensidade dentro da organização. E quando você fala de trazer criatividade, significa você também mudar culturalmente a companhia para estar mais aberta ao erro. Então, também tem uma mudança, tem uma lente de transformação dentro da organização que não é menor, porque você tem que testar mais rapidamente, errar, aprender e corrigir, e esse ciclo tem que permear a organização inteira. Então, hoje a gente busca líderes que tragam esses power skills tão fortemente quanto os capabilities ou os skills próprios de determinada área, porque isso é fundamental, isso é uma bagagem que faz um líder forte, o resto dos skills, os hard skills, você aprende, né? Isso você tem ou você não tem, e a gente está valorizando esse tipo de soft skills dentro da organização. Gustavo, a demanda pelos soft skills e comportamentos em geral, ela é cada vez mais premente. Mais especificamente no Brasil, a gente tem uma falta de oferta de mão de obra em alguns aspectos, principalmente nas carreiras tecnológicas. Tem falta de gente para trabalhar com inteligência artificial, com analytics, com centros e práticas de tecnologia que são mais avançadas. Como vocês lidam com isso? Vocês estão formando dentro de casa ou estão indo para o mercado procurar? Ou numa terceira via enxergam agora que o home office está estabelecido cada vez mais como cultura, o mundo como uma alternativa, então vai contratar consultores, especialistas que vão trabalhar de maneira temporária para suprir uma determinada demanda? Qual é a ideia de composição, de matriz, mas nesse caso de conhecimento técnico efetivamente para vocês? Bom, eu acho que é um pouco de cada coisa, né? Mas que é inegável, né, quando a gente olha a carência que a gente tem aqui no nosso país de treinamento, né, e de formação. As empresas, aí, não só a CPFL, eu citei aqui que a gente tem uma universidade na companhia, a gente acaba suprindo um pouco essa carência dessa mão de obra mais especializada e a gente forma muita gente. Eu formo desde eletricista até cursos complementares para colaboradores de área corporativa. Então, a gente, de fato, se vê obrigado a fazer isso para trazer uma mão de obra qualificada. Então, acho que o tema treinamento e formação, né, dentro da CPFL é um tema muito levado a sério, né, e como sendo um dos pilares e fator de sucesso do nosso negócio. Obviamente, acho que com esse processo
né, de globalização, facilidade de comunicação, né, o próprio home office vai ser, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade de você trazer mão de obra, né, de lugares mais distantes, não tenho dúvida que isso vai acontecer, né, mas até hoje, quer dizer, a nossa realidade é muito de formar muito a nossa mão de obra especializada, e aí eu falo, né, de um setor extremamente especializado, né, de fato, para ter um eletricista, eu preciso ter uma formação que é muito específica, né, e que serve só para aquela atividade, então é difícil você achar esse tipo de mão de obra disponível no mercado, pronta, a gente de fato se vê obrigado a formar. O que eu acho que muda com esse cenário todo? Eu acho que, de fato, é poder contar, talvez, para algumas áreas também especializadas, ligadas à tecnologia, a gente poder buscar essa mão de obra de outros lugares. Eu acho que isso, de fato, vai ser uma nova oportunidade que a gente vai ter, mas também talvez a facilidade, né, com que a gente pode oferecer esse curso de formação, ela também vai ser um diferencial. Né? A velocidade com que eu consigo formar com qualidade as pessoas, ela certamente vai ser muito maior. Então, acho que aqui, de fato, também acho que olhando mais uma vez o copo cheio, né, o que essa crise pode trazer, né, de benefício. Né? Eu acho que essa forma de relacionamento, né, online, como a gente está fazendo aqui e como a gente tem feito todos os dias, né, isso vai para o tema da educação também. A gente vê aqui até avanços em telemedicina, né, isso aqui sempre é um assunto, foi tabu durante muito tempo, né, aqui eu também não tenho dúvida que isso vai ser uma prática cada vez mais comum no mundo inteiro. Né, se pensar em lugares remotos, onde o acesso e a disponibilidade de médico é mais difícil, certamente você vai ter a telemedicina como uma solução altamente viável. Né? A tecnologia, ela facilita muito o que a gente tem hoje. Isso porque a gente não tem o 5G ainda. Quando vier o 5G, não tem dúvida que essas práticas serão cada vez mais usadas, usando realidade virtual, impressão 3D, quer dizer, tem uma série de tecnologias que podem ser empregadas, que ela é praticamente na mesma eficiência de um treinamento presencial, com a vantagem de você poder massificar isso de forma muito mais rápida, mais barata, formando muito mais gente. Então, aqui também eu vejo nesse processo de educação e informação uma transformação enorme, né, e a gente, de fato, precisa pensar em alternativas para suprir a carência que a gente tem no nosso país hoje. Legal. O Gabriel pergunta para Juliana e para a Andréa como empresas que têm alcance mundial estão lidando com as peculiaridades de cada uma das regiões do mundo. Tem formas diferentes de tratar a crise nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo. Juliana, começa com você. Bom, primeiro, nós estabelecemos a troca de informações, porque a crise ela é diferente nos diferentes países, mas há aspectos que são comuns e essa troca de informações ela é muito rica. Pelo menos para nós foi. Uma semana atrás eu estava falando com a equipe da China, que já abriu o escritório, e embora eles estivessem acostumados, como disse o Gustavo, a usar máscara mais do que a gente antes, são bem disciplinados, mas tem as dificuldades também. Então essa troca é muito rica. Uma multinacional tem esse aspecto e, inclusive, desde que tudo começou, toda semana nós publicamos uma carta para os nossos clientes, que resume tudo que a gente aprendeu com o consumidor e tudo que a gente aprendeu do mundo dessa pandemia. Que acho que foi a Andréia que mencionou, tem tanto bombardeio de informação que a gente tentou, com dados, sem nenhum tipo de viés para um lado ou para o outro, mas trazer também esse conteúdo um pouco mais propositivo de soluções, para que aquele varejista, aquele dono de lojinha soubesse o que fazer quando um março teve um pico de vendas, um abril despencou. Então, isso foi a primeira coisa. A segunda coisa, as 3 prioridades que eu mencionei são comuns em todos os lugares, André. Foco nas pessoas, foco no abastecimento e o impacto na comunidade, entendendo o papel que nós temos.
Agora, o como isso vai vir para a vida, daí é realmente particular de cada mercado, porque depende, obviamente, da legislação, da cultura de cada mercado e da realidade. Você tem mercados, por exemplo, como o Panamá, ficando aqui na nossa região, em que o lockdown lá é pesado. Você pode sair 2 dias por semana, algumas horas, dependendo do número do seu documento. Então, como você vai executar exatamente essas 3 prioridades lá, onde também a P&G não tem fábrica, é muito distinto de um país do tamanho do Brasil, em que, como você, eu acho que mesmo mencionou, a gente tem de lockdown na quarentena nada, e, enfim, orientações de todos os lados. Isso realmente fica a cargo dos mercados, porque a gente tem que cumprir e observar a cultura e as legislações locais, mas estar inserido numa empresa multinacional nos ajudou muito. Mas uma das coisas que eu fiz bastante desde que a crise começou foi, apesar de estar em casa, aumentar o meu tempo de agenda externa, porque a troca de ideias, saber que o Gustavo e a Andréia em segmentos diferentes fizeram a mesma coisa, ou uma troca de informação, ela pensou isso, a Andréia, puxa, eu não tinha pensado, porque a liderança ela é solitária. E eu não aprendi na escola a passar por uma pandemia que parou 2 bilhões de pessoas, parou a economia, e eu não tenho um líder anterior, um mentor para perguntar como ele teve essa experiência, porque as gerações não passaram por isso. Nós tivemos que estudar Grande Depressão, nós estamos voltando em momentos da história que não tem pessoas na organização que viveram. Então, essa troca, foi isso que a gente discutiu no comitê de crise, foi isso que nós entendemos desse decreto. Eu tenho achado muito rico, porque a gente fala de competências de quem nós vamos contratar, treinamento da organização, mas nunca foi tão importante, na minha opinião, nós como líderes também estarmos nos reciclando, porque novas competências são necessárias. Legal. E você, André, como vê essa questão? Então, eu não vou repetir os pontos da Juliana, porque acho que ela trouxe pontos em comum que são típicos de multinacional. Há muito compartilhamento de best practice, o que já fez. Eu queria ter um outro olhar para esse tema. Obviamente, o Brasil, a gente teve um aporte, uma ajuda do governo com benefício emergencial, e nem todos os países, os governos ajudaram dessa maneira. Então, esse benefício emergencial, que a gente chama de Corona Voucher, que o Paulo Guedes colocou na economia, aportou 150 bilhões de reais e trouxe uma massa de renda que minimizou, de alguma maneira, o impacto do tamanho da crise. Então, eu posso falar pelo meu setor, a gente imaginava uma queda muito maior de demanda no segundo trimestre, que acabou sendo amortecida por esse benefício emergencial. Esse é o ponto número 1. Então, por mais que a gente tenha feito todos os benchmarks externos e comparado com as nossas operações nas partes do mundo, inclusive em China e Europa, onde a crise aconteceu até antes dos Estados Unidos, a gente conseguiu aqui, por conta desse efeito, também ter uma dinâmica um pouco diferente sobre o ponto de vista de consumo. O segundo ponto é a questão do brasileiro ser mais criativo e ousado. Eu acho que a gente solução muito rápida, muito fora da caixa, numa velocidade que os nossos colegas, eu falo pelo grupo, não conseguiram fazer. O brasileiro se subestima, tem uma síndrome de cachorro de rua, mas não é, a gente é muito criativo, a gente é muito rápido, a gente está acostumado a viver em crise, novamente não dessa magnitude, mas a gente consegue se reinventar e trazer soluções de uma maneira, com muita celeridade. E eu não vi esse mesmo comportamento das outras operações da Uber no mundo. E, de novo, os modelos estão sendo reescritos, modelos econométricos, modelos financeiros, a gente não tem uma referência. Eu acho que também agora vai um pouco da ousadia, do bom senso, da criatividade, da capacidade de se reinventar, que foi justamente o ponto final da Juliana. Eu acho que cada vez
isso vai ser exigido dos líderes. A gente não tem uma cartilha, não tem um curso de gestão que nos ensine como agir nessa situação. Eu acho que vai da capacidade de inovar, da capacidade de ousar e da capacidade de mobilizar a organização com um alto nível de liderança. Sim, é verdade. Até para os algoritmos de inteligência artificial é difícil traçar cenário, porque não tem série. Exato. Qual é o modelo que você segue? Exatamente. Qual o histórico? De onde? Exatamente. Regressão de história histórica. Onde você baseia? História. Exatamente. Eu acho que o que a Andrea falou é muito verdade do comportamento do brasileiro, e a sociedade civil também aqui no Brasil, além do apoio do governo, também se mobilizou e o que ajudou, seja as doações das empresas, ou seja, a mobilização ainda nas nossas favelas, também maior do que em outras comunidades onde nós atuamos. E eu acho que essa atuação, essa mobilização, esse impacto, ele nos ajudou, ele nos diferencia mais do que ele nos ajudou, não só materialmente, mas eu acho que para atenuar todos esses sentimentos negativos que essa crise traz. Não é fácil estar todo mundo trancado, não poder ir e vir, você vê um colega perder emprego, mas essa solidariedade, essa corrente de solidariedade que se estabeleceu do grande e do pequeno, ela atenua, e eu vejo ela muito mais intensa aqui no Brasil do que em outras partes. Agora, falando em inteligência artificial, vou pegar, para a gente fechar, uma pergunta do Giovanni Egídio, onde ele fala que o uso de inteligência artificial é cada vez mais proeminente, e quero perguntar para o Gustavo como vocês têm visto a utilização dessa tecnologia, o que vocês já têm feito a respeito. É claro que, como a gente falou, não para traçar cenário ou imaginar como vamos sair dessa crise, porque não temos série histórica para isso, mas em outras áreas da companhia. Legal. Acho que só fazer um comentário aqui, André. Assim, quando eu vejo a Andréia e a Juliana falando assim com muita naturalidade em relação ao cliente, eu quero dizer que essa talvez seja um dos grandes desafios que eu tenho numa empresa de energia elétrica. A gente precisa virar a página e fazer a mesma coisa que vocês fazem, né? Vocês têm um mercado extremamente competitivo, sedento por produtos novos e uma competição que vem de tudo quanto é lado, né? O setor elétrico é um pouco diferente, mas cada vez mais eu não tenho dúvida que a transformação que o setor elétrico passa, ela passa necessariamente para os vencedores, para quem tiver um foco no cliente, assim como vocês já têm isso no DNA de vocês de uma forma assim, muito natural. A gente precisa construir essa cultura de foco no cliente cada vez mais aqui dentro da CPFL. O que a gente tem usado de inteligência artificial, né, e todos esses recursos tecnológicos, acho que primeiro, olhando um pouco para dentro, né, como é que a gente consegue melhorar, né, os nossos processos, aí com implementação de robotização, os RPAs e tudo mais, né, e a gente vai para uma segunda etapa, que eu acho que tem muito a ver com a minha forma de relacionamento com o cliente. Eu preciso me antecipar a uma necessidade que ele ainda não sabe que tem. E eu acho que é dessa forma que eu vou encantar ele. E para fazer isso eu preciso ter tecnologia, ter informação, e se inovar nesse meu relacionamento. Ele não espera isso de mim. Talvez ele espere da Procter & Gamble, talvez ele espere da Whirlpool, ele talvez não espere da CPFL. Então eu preciso surpreender ele, né, e para isso eu vou ter que usar todos os recursos tecnológicos que eu tenho disponíveis hoje. A gente passa dentro da CPFL por um processo de transformação, né? Então eu tenho uma área de Data Analytics que só faz isso, né? Então foco nessa robotização, mas não só em automação de processo, mas na melhora dessa experiência que o meu cliente tem comigo. Então, acho que esse é o grande desafio, né, de como é que eu consigo me antecipar e entregar alguma coisa que ele não espera que eu possa entregar para ele. E acho que aqui a tecnologia tem um papel fundamental para eu conseguir fazer isso.
Legal. Senhores, muito obrigado. Eu aprendi bastante hoje. Recebemos aqui uma série de elogios. Não conseguimos fazer todas as perguntas. Chegou realmente bastante coisa. Depois vamos encaminhar algumas dessas respostas para quem nos assiste, deixou contato. Quero agradecer Gustavo, Juliana e Andréia, dizer que foi um prazer trocar essas experiências com vocês, ouvir de vocês o que vocês estão fazendo, e eu confesso que sinto um orgulho, uma ponta de esperança no mercado corporativo quando a gente vê exemplos como esses que vocês trouxeram aqui hoje. Muito bom, obrigado a FutureCon. Quero deixar rapidinho, vou passar a palavra para cada um de vocês, só para a gente fazer um minutinho de considerações finais. Tá bom? Gustavo, você foi o último a falar na abertura, vai ser o primeiro no fechamento. Legal. Bom, primeiro quero agradecer mais uma vez o convite, acho que é um prazer enorme. Eu acho que esse aqui é um painel onde a gente aprende muito e é importante a gente ver um pouco das experiências, né, que as outras empresas passaram, que no final do dia são muito próximas dos desafios que a gente vive hoje. Então, eu queria muito agradecer, acho que aprendi muito aqui. Espero ter contribuído também. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Juliana. Eu também agradeço muito a oportunidade, eu sempre aprendo. Estava aqui fazendo as minhas notas, as trocas são muito ricas, e a mensagem que eu deixaria para aqueles que estão nos ouvindo é: vamos acreditar. Acho que os dias pela frente eles não vão ser fáceis, mas se a gente encará-los de frente, dá para transformar em oportunidade. Nós somos um povo resiliente e vamos passar mais essa, saindo forte do outro lado. Obrigado, Juliana. Andréia. Eu também queria agradecer a todos vocês. Para mim também foi uma experiência riquíssima poder compartilhar e trocar essa experiência com todos. Eu também tenho uma visão bastante otimista. Acho que o mais difícil a gente passou agora nesse segundo trimestre. Não vai existir vida sem Covid, então a gente precisa incorporar isso. A gente vai ter que aprender a viver de uma outra maneira. Mas eu acho que a gente vai buscar uma solução para poder conviver, continuar reinventando os nossos businesses e tocar a vida. Então, eu trago uma mensagem de otimismo. Eu acho que o pior já ficou para trás. Agora é retomar crescimento e fazer a coisa acontecer. E, mais uma vez, obrigada pelo convite e pela participação. Muito obrigada, André. Obrigado. Boa sorte para vocês e para quem nos assiste, boa sorte para todos nós. Um abraço, pessoal. Foi um grande prazer estar aqui hoje. Tchau, prazer. Tchau. Nós que agradecemos, André, painelistas. Muito obrigado pela participação de vocês e obrigado a vocês que estão aí nos acompanhando no 7º dia do FutureCon Digital Summit. Amanhã é o último dia do Summit. Aguardaremos você para prestigiar um debate que abordará a sociedade em 2022. Sidney, presidente do Hospital Albert Einstein, Carlos Melles, presidente do Sebrae, Dr. Anderson Correia, reitor do ITA, são alguns dos nossos convidados. Então nós aguardamos vocês aqui às 14 horas amanhã. Até lá!